Olá, tudo bem? Começaremos agora a oitava aula de Geologia e hoje vamos tratar de ambientes de sedimentação e das rochas sedimentares. Hoje a gente vai completar esse ciclo das rochas, trabalhando o tema das rochas sedimentares, fechando na realidade esse tópico, porque na aula passada a gente já começou a falar sobre elas. Já discutimos o intemperismo, que é o primeiro processo que está envolvido na formação de rochas sedimentares. Hoje veremos os processos seguintes: a erosão, o transporte, a deposição e futuramente a diagênese, a diagênese, que é aquele processo que transforma sedimentos em rochas sedimentares, produzindo a litificação dos sedimentos. Bom, nesse ciclo sedimentar, a gente tem diferentes etapas, tá? Então a primeira etapa já foi estudada e as próximas etapas serão estudadas agora: erosão, transporte, deposição, litificação, porém considerando os diferentes ambientes de sedimentação, tá? Não teremos condições de ver todos esses aqui detalhadamente. Isso aqui é uma aula introdutória ao assunto, né? Então a gente vai deixar vai dar mais ênfase hoje aos processos em ambientes fluviais, em ambientes áridos. No caso, vamos trabalhar processos eólicos, que é um dos processos que ocorre em ambiente árido. Vamos falar também de processos glaciais, que ocorrem nas geleiras, e aproveitaremos também para trabalhar processos marinhos, tá? Processos que ocorrem nos mares, tá? Então vamos selecionar esses ambientes de sedimentação para fazer esse primeiro estudo aqui do ponto de vista da geologia. Bom, ao iniciar, vamos falar então dos ambientes fluviais, tá? E para falar de ambientes fluviais, a gente começa conceituando a bacia hidrográfica, tá? O que é uma bacia hidrográfica? A gente pode ver aqui uma imagem que ilustra isso para nós. Bacia hidrográfica a gente pode definir como uma extensão de terra que é drenada por um rio principal. E dentro dessa área você vai ter um conjunto de fluxos de águas e de sedimentos que vão convergir para esse rio principal, tá? A bacia hidrográfica ela pode ser entendida como um sistema, tá? Um sistema, ou seja, um conjunto de componentes que vai funcionar e que vai ter as suas interações, tá? E quando você modificar um componente desse sistema, você está contribuindo para modificar todos os outros, né? Então, se a gente faz uma modificação no rio principal, os afluentes vão ser alterados, eles vão sofrer consequências dessa alteração, como por exemplo a construção de uma barragem, né? Ou então quando tiver muita erosão nas vertentes, essa erosão excessiva nas vertentes pode também repercutir no funcionamento dos rios, tá? Então os rios, os seus afluentes, né? Os rios menores, as vertentes que estão nessa bacia, todas elas fazem parte de um sistema integrado. E o funcionamento de um afeta o funcionamento de todos os outros. Em relação a para onde vai esse fluxo de sedimentos, a gente pode classificar as bacias em diferentes categorias. A gente pode falar de bacias endorreicas, são aquelas que terminam dentro do continente, em geral ocorrendo em áreas mais secas, tá? Áreas em que a drenagem não se organizou o suficiente para que ela encontrasse uma saída até o mar. Então, nessas ocasiões, você vai ter uma drenagem, ou seja, um conjunto de rios que vão fluir dentro do continente e vão terminar dentro desse próprio continente, seja num lago, seja numa área mais seca, onde essa água simplesmente evapora. A gente vai ter também as bacias consideradas exorreicas, tá? É a maior parte das bacias que a gente tem na Terra. Bacias hidrográficas do Brasil são quase todas elas exorreicas, ou seja, elas vão desaguar no mar, tá? Então a bacia do Amazonas, bacia do São Francisco, bacia do Tocantins, bacia do Paraná, né? Essas bacias hidrográficas, todas elas são consideradas exorreicas, tá? Elas todas vão desaguar no mar. O Rio Tietê, né? O Rio Tietê faz parte de uma bacia exorreica. Embora aqui em São Paulo a gente veja o Rio Tietê se distanciando no mar, lá na frente ele encontra o Rio Paraná, que deságua no Rio da Prata, que por sua vez deságua no Oceano Atlântico. Então também faz parte de uma drenagem exorreica. Existe também algumas extensões onde o clima é tão seco que você nem tem uma drenagem organizada, né? Você não tem rios funcionando como um sistema, e nesse caso você tem uma drenagem arreica. No final,
Em áreas onde existem rochas muito solúveis, como por exemplo calcários, a gente pode ter a formação de cavernas e essas cavernas podem concentrar a maior parte do fluxo. E essa região vai ser chamada de bacia criptorreica, onde predomina o fluxo subterrâneo. Tá? Pensando aqui nos rios, tá? Pensando nos rios que são componentes fundamentais das bacias hidrográficas. Cada rio ele vai poder ser descrito por um regime fluvial. Tá? Esse regime fluvial diz respeito ao volume de água que flui nesse canal no decorrer do tempo. Tá? E a quantidade de água que tem num rio, o volume de água que esse rio transporta, vai depender do regime de chuvas, né? Então a precipitação, não só naquele ponto, mas na bacia como um todo, a montante daquele trecho que você está considerando, ou seja, a montante é em direção à nascente, né? Então toda essa região ela precisa ser considerada, tá, como contribuinte daquele rio. Tá? Então todas as chuvas que caem nessa região vão contribuir para formar o volume de água que escoa naquele rio. Tá? Uma outra situação que influencia nisso são as condições de infiltração. Então, o fato de ter rochas muito permeáveis ou pouco permeáveis vai também influenciar no volume de água que existe para os rios. Né? Então, se eu tiver uma região com rochas muito permeáveis, acaba que boa parte dessa água vai infiltrar no solo, vai infiltrar na rocha e ela não vai estar disponível para formar rios. Agora, se eu tiver uma região de rochas mais impermeáveis, aí eu posso ter um conjunto maior de rios se desenvolvendo, porque a infiltração é menor. Tá? Então, aí você tem um condicionante da litologia. Tá? Então, arenito, por exemplo, que é muito permeável, ele pode ter uma rede de drenagem com menos rios. Agora, granitos, gneiss, né, que são rochas menos permeáveis, tendem a ter uma rede de drenagem mais densa. Por outro lado, a gente considera também o papel da drenagem subterrânea. Né? Então, o volume de água disponível no rio vai depender também dela competir ou não com essa drenagem que ocorre pelo subterrâneo. Bom, essa variação no nível das águas, que a gente fala que produz o regime fluvial. Né? Então, o regime fluvial ele vai descrever o quanto que esse volume varia ao longo do ano. Aqui do lado, a gente tem um exemplo de um rio hipotético, no qual existe uma época de cheias, que está concentrada aí em janeiro, fevereiro e março, com um pouco também de cheias em novembro e dezembro, e um período de vazante, ou seja, um período em que o débito é o menor, um período em que a vazão do rio é menor, tá? Que é ali entre junho, julho, agosto, setembro. Né? Então a gente pode reconhecer nesses gráficos o regime fluvial. Tá? E esse regime fluvial ele vai medir a vazão do rio com o passar do tempo. Né? E o que é essa vazão do rio? É a quantidade de água que passa por um determinado ponto da trajetória do rio por segundo. Então vai ser dado em metros cúbicos por segundo. Tá? No caso dos rios que a gente conhece, o rio Amazonas é o que tem o maior débito, a maior vazão fluvial do mundo. Né? O rio Congo também é outro lá na África que tem um débito gigantesco também. Além do rio Paraná, que também tem uma quantidade muito grande de água. Isso depende muito da precipitação na sua bacia, né? Todas essas bacias são em áreas úmidas e também pelo fato de serem grandes bacias também. Bom, a gente pode compreender os rios como agentes erosivos. Tá? Então o rio ele produz erosão, ele promove erosão. Além dele coletar os sedimentos que são fornecidos pelas vertentes, que tem lá nelas a erosão acontecendo, erosão pluvial, dentro do rio tem a erosão fluvial. E aí a gente tem uma divisão dessa erosão em três categorias diferentes. Temos a corrosão, que é uma erosão de natureza mais química, né? Uma reação química que ocorre entre a água e as rochas superficiais, que pode colocar materiais em estado iônico, você pode colocar material dissolvido na água por esse processo. Tá? Tem um outro processo que é o processo de corrasão, que aí já é um desgaste mecânico em função dos sedimentos que o rio está transportando. A gente tem que lembrar que o rio não transporta apenas água, ele também está transportando sedimentos, está transportando areia, está transportando silt, e esses sedimentos eles podem colidir com as rochas do substrato e eles podem acabar produzindo um polimento dessa rocha, removendo nesse polimento algumas partículas da rocha.
Tem um terceiro fenômeno que a gente chama de cavitação, que é produzido diretamente pela água. Isso aqui está mais comumente associado a regiões de cachoeiras, corredeiras, em que você tem um impacto muito forte da água com as rochas. Aí você pode ter a cavitação acontecendo também. Uma vez que a erosão ocorre, o passo seguinte é o transporte, né? Então, o material sedimentar ele é mantido em transporte dentro dessa corrente, dentro desse fluido, né? Formado pelas águas do rio. E esse transporte ocorre graças à turbulência que existe do fluxo das águas correntes. O fluxo do rio ele é necessariamente um fluxo turbulento, ou seja, se a gente fizer uma medida de para onde vai cada molécula de água dentro do rio, a gente vai ver que elas não vão todas para frente, né? Elas vão para frente, para cima, para baixo, para trás. Elas fazem movimentos caóticos dentro do rio. A tendência geral é que elas sejam levadas segundo o gradiente gravitacional, mas você tem também desvios locais desse movimento, e graças a esses desvios locais desse movimento a gente tem uma carga que é substancialmente, uma parte substancial dessa carga ela é suspensa, tá? No caso são as partículas mais finas, especialmente partícula de argila, partícula de silt, que ficam em suspensão na água do rio, graças à sua turbulência, dando esse aspecto barrento, como nesse rio que você vê lá no canto superior da tela, tá? Então, nesses rios, você tem uma grande carga suspensa, dando esse aspecto de barro, tá? Isso tem a ver com a grande quantidade de argila que está presente nesse rio. Agora, boa parte dessa carga ela também é transportada pelo fundo do canal, tá? Em geral, a carga mais grossa, né? As areias, os cascalhos, né? Que passam de 2 milímetros de diâmetro, são formadoras dessa carga de fundo ou essa carga do leito do rio, tá? E essa carga de fundo ela vai ser transportada de várias maneiras. Ela pode ser transportada pelo rolamento, e aí nesse rolamento ela vai ficando cada vez mais arredondada também. Tá? Ela fica arredondada não só pelo rolamento, mas também pela abrasão sofrida em função das colisões com outras partículas de areia e de cascalho também. Tá? Então isso contribui para que esse material fique cada vez mais arredondado, né? Então quando você encontra muito cascalho arredondado, isso geralmente tem a ver com depósito fluvial. Bom, essa carga também pode ser transportada por tração, então a corrente ela pode simplesmente empurrar aquele detrito, e também a gente tem a saltação, né? Então aí você tem um intermediário entre a carga do fundo e a carga suspensa, que é a saltação. Então aquela partícula, quando tem uma corrente um pouco mais forte, ela fica um tempo suspensa e logo depois ela cai, né? Então ela vai dando saltos e vai sendo transportada também com o passar do tempo. E por fim a gente pode falar também dessa carga dissolvida, né? Também é sedimento, né? Aqueles íons, né? Os íons de magnésio, de potássio, de cálcio, que estão dissolvidos na água, eles também fazem parte da carga sedimentar, também foram produzidos pelo intemperismo das rochas. Temos que lembrar que todo esse material aqui que está sendo transportado é material resultado de intemperismo físico e químico que aconteceu nas rochas, que a gente discutiu na aula passada. Bom, em outros lugares, esse rio ele vai promover deposição de sedimentos, tá? Então, não necessariamente a erosão e a deposição ocorrem no mesmo lugar. É mais comum a gente ter uma erosão mais intensa nos trechos mais íngremes dos rios, né? Em que os rios têm uma maior velocidade, e aí a água ela tem mais energia cinética para mobilizar sedimentos. Nos trechos que são menos íngremes, né, nas partes mais baixas desses cursos, aí você já tem condições de menor energia, né? Então esse rio ele tem menor energia para continuar movimentando esses sedimentos. Então uma parte desses sedimentos acaba depositando nesses ambientes, tá? Esses ambientes aqui, a gente vai dizer que são ambientes que foram produzidos pela própria atividade fluvial. Sedimentos aluviais, depósitos aluviais podem ser encontrados aí, e todos eles foram trazidos pela atividade do rio. E essa área plana na qual o rio se encontra, a gente chama de planície de inundação. Olha que interessante, o nome já diz o que acontece nessa região naturalmente.
é uma região em que o rio transborda, é uma região na qual ocorre a inundação. E nessa inundação ocorre a deposição desses sedimentos dos rios, tá? E aí a gente tem uma distribuição de sedimentos nesse ambiente, né? Você não tem uma homogeneidade desses sedimentos. Ao longo do canal, onde os fluxos são mais velozes a maior parte do tempo, você tem os sedimentos mais grossos. E aí mais distante desse canal, nas regiões de planície, onde você encontra pântanos de represamento, onde você encontra áreas mais rebaixadas, aí você tem a deposição dos sedimentos mais finos, tá? Essas áreas apenas são alcançadas pelas águas do rio quando ocorre o transbordamento. Nesse transbordamento, no primeiro momento, o fluxo está até acelerado, mas depois que o transbordamento ocorre, o fluxo ele fica bem lento, ele fica bem devagar, a água se espalha por uma grande área, tá? E ela acaba perdendo essa energia. E nesse momento ocorre a deposição da matéria mais fina. Então ocorre a deposição da argila, a deposição do silt nesses ambientes de planície, tá? Então, depósito fluvial vai formar um registro aí bastante variável de sedimentos, né? Sedimentos finos em alguns lugares, sedimentos grossos em outros lugares, tá? Isso aqui é popularmente conhecido como várzea, né? Então, quando você fala várzea, você está falando da planície de inundação, que é uma área que naturalmente inunda. E aí tem gente que coloca cidade em cima disso, né? Áreas que não deveriam ser usadas para construção urbana acabam sendo usadas para construção urbana. Claro que tem toda uma lógica por trás disso, que a gente não vai entrar no mérito agora, mas são áreas que são impróprias para habitação. Então, não tem uma solução simples, né? São áreas em que simplesmente não são propícias para haver ocupação humana, não devem ser usadas para isso, elas devem ser preservadas, tá? É a única forma que a gente tem de aproveitar bem esse espaço. Bom, quando a gente vai analisar depósitos antigos desses rios, né, dos rios que vão produzir sedimentos, a gente usa um conceito comum na sedimentologia, que é o conceito de faces, tá? O que é esse conceito? Vai ser um conjunto de características que o sedimento ou que a rocha sedimentar vai possuir, que permite interpretar essa rocha ou esse sedimento como produto de um determinado tipo de processo, tá? Então a gente vai procurar sempre examinar um pacote sedimentar buscando a sua origem, buscando entender quais foram os processos que levaram à sua produção, tá? No caso de depósitos fluviais, existe um sistema de códigos que foi desenvolvido por um sedimentólogo chamado Andrew Myle, que ele vai atribuir letras para as litofaces diferentes que vão aparecer no ambiente fluvial. Algumas litofaces elas têm predominância de cascalho, aí vão ser chamados com a letra G, que significa gravel em inglês. Quando predomina areia, se atribui a letrinha S, que significa sand em inglês, né? Areia em inglês. E quando predomina materiais finos, aí é a letra F, né? Que em inglês também é com a letra F que começa. Se tiver uma predominância de matéria orgânica, se chegar a produzir carvão, a gente coloca a letra C, e na presença de material pedogenético, como por exemplo carbonatos que formam calcretes, a gente coloca a letra P para essas litofaces. E aí, a descrição detalhada dessas litofaces, elas podem levar a algumas interpretações. Então, por exemplo, um depósito fluvial que possui uma grande quantidade de cascalho, dependendo da maneira como esse cascalho se apresenta, como ele está estratificado, como que ele está associado com outros sedimentos, ele pode indicar, por exemplo, fluxo de detrito, né? Então, corridas de massa que podem acontecer, corridas de lama, né, que podem acontecer dentro do rio, podem ser registrados nesses depósitos. Barras longitudinais feitas de cascalho, preenchimento de canais, barras linguoides, tá? São exemplos de formas que podem ser produzidas nesse ambiente rico em cascalho. Agora, no ambiente rico em areia, você pode ter dunas, né? Então, dentro do ambiente fluvial existem dunas, ondulações, entre outros, tá? Que a gente poderia mencionar. E no caso de sedimentos finos, eles normalmente estão associados a planícies de inundação, como foi mencionado no slide anterior, ao passo que os depósitos ricos em carvão, ricos em carbono,
eles podem indicar deposição em ambiente de pântano, em que você tem uma grande produção de matéria orgânica e uma dificuldade de decomposição dessa matéria orgânica. E é isso que acaba contribuindo para formar ambientes com muito material escuro, tá? Com muito material riquíssimo em carbono, riquíssimo em matéria orgânica. Bom, essas litofaces, elas podem ser agrupadas, tá? Você pode reconhecer uma série de litofaces numa região e aí você pode começar a reconhecer sistemas deposicionais, tá? Ou modelos deposicionais que vão agrupar essas litofaces e aí você vai chegar numa interpretação de qual ambiente fluvial que existia ali, qual tipo de ambiente fluvial que produziu aquela associação de litofaces. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de sistema deposicional que é o sistema de leques, né? Leques aluviais. Tá? São feições distributivas de sedimentos que se formam quando você tem uma mudança muito grande no gradiente de altitudes. Então você está saindo de uma área em que os gradientes são grandes, em que o rio tem muita energia para erodir e para transportar sedimentos, e de repente esse rio entra numa área em que as declividades são muito menores, o gradiente é muito menor, ele perde muita energia nessa nova área e, em função disso, ele deposita bastante material de uma só vez. Ou seja, ele estava transportando bastante material, o rio tinha bastante capacidade de transportar sedimentos. Na hora que ele entra num lugar mais plano, ele perde essa capacidade e, com isso, ele acaba produzindo uma grande deposição local de sedimentos, formando essas feições que têm forma de leque. Tá? E aí a gente tem sistemas deposicionais de leques aluviais, tanto em regiões áridas, como a gente está vendo aqui nesse exemplo, lá na Califórnia, como em áreas úmidas, que é o caso do leque do Taquari, que está no nosso Pantanal. Né? Então o Pantanal ele possui um grande leque desse, porque se trata de uma área muito plana, e ao lado dessa área muito plana você tem uma região de planaltos. Né? Então um desses rios, que é o rio Taquari, ele sai dessa região de planaltos, entra nessa planície, na planície do Pantanal, perde muita energia e com isso ele deposita uma grande quantidade de sedimentos. Um outro modelo que a gente tem, outro sistema fluvial que a gente pode encontrar é o sistema fluvial entrelaçado. Tá? É um sistema típico de áreas glaciais ou de áreas secas, tá? Onde você tem um grande predomínio de carga de fundo, ou seja, o intemperismo da região não produziu sedimentos finos. Pouco intemperismo químico está associado a isso. Quando você tem sedimentos grosseiros predominando, é porque foi o intemperismo físico que forneceu a maior parte dos sedimentos. Tá? Então vai ser um rio, um tipo de rio que vai ter sedimento grosseiro, sedimento na faixa de areia e cascalho. E esses rios, eles têm a característica de ter uma grande razão entre largura e profundidade, ou seja, eles são muito largos e pouco profundos. Tá? Isso tem a ver com a baixa eficácia do rio em conseguir construir um único canal. Isso também tem a ver com os seus fluxos, que são muito variáveis. Né? Então, nesses rios você tem períodos em que o fluxo está muito baixo, períodos em que o fluxo está muito mais alto, cobrindo todas essas ilhas. E isso leva a uma ineficiência na hora de produzir um único canal. E aí ele produz esse canal que é bastante raso, dividido em vários canais menores. Para você identificar um depósito desse, claro que não adianta encontrar só esse cascalho aqui, né? Mas essa é uma das evidências para a existência de um depósito fluvial entrelaçado no registro geológico. Né? Então, depósitos de cascalho podem ser associados a esse tipo de ambiente, mas eles também precisam estar organizados de uma maneira que leve a crer que se trata de um sistema fluvial entrelaçado. Bom, existe também um outro tipo de sistema fluvial que é o meandrante. Tá? É um sistema que a gente está muito acostumado a ver aqui nas regiões tropicais úmidas, que são formados por rios que têm alta sinuosidade. Tá? Não é qualquer sinuosidade que a gente chama de meandro. Em geral, meandros são essas sinuosidades que são sucessivas, que são parecidas entre si, formando um aspecto harmonioso. E é um rio que tem poucas ilhas, tá? É um rio que tem bastante capacidade de transportar o que lhe é fornecido. E, em geral, o que é fornecido a esses rios é um material mais fino.
Tá? Então, os ambientes sedimentares que produzem sistemas fluviais meandrantes são aqueles sistemas fluviais associados a regiões mais úmidas, onde o temperismo químico é mais intenso, é mais importante, e ele contribui com mais sedimentos finos, que ajudam a construir esse tipo de ambiente fluvial. Só que, claro, nesse rio não flui apenas material fino, também tem material arenoso nele. E esse material fino e esse material arenoso, eles são distribuídos de uma maneira bastante previsível. Enquanto as areias elas se concentram ao longo do canal, ao longo das barras de meandro que se desenvolvem nas sinuosidades dos rios, além dos diques que se desenvolvem ao lado dos canais, a gente tem também os sedimentos mais finos, que são mais comuns nas áreas de planície, né? Então, enquanto nos canais a gente tem areias, nas planícies a gente tem a predominância de sedimentos finos, como no caso das argilas, possivelmente associado com muita matéria orgânica também nesses ambientes inundáveis em que a oxigenação dos solos é baixa e que a decomposição da matéria orgânica também é baixa. Tá? Uma coisa que a gente pode encontrar nesses ambientes é essa estratificação cruzada das barras de meandro, né? Então as barras de meandro elas têm essa característica, elas formam estratos inclinados e isso pode ser um dos indícios para a gente identificar um pacote de um rio meandrante, lembrando que não basta ter apenas esse indício, né? Você tem um conjunto de critérios que a gente não consegue trabalhar aqui porque tem um curso inteiro só para isso, de sedimentologia. Aqui a gente tem uma ilustração dessa dinâmica, do dinamismo que um rio meandrante tem. Então, aqui você tem uma simulação de um rio ao longo de vários séculos, vários milênios, né? E como que esse rio ele produziu todas essas cicatrizes que a gente está vendo aqui no depósito sedimentar, né? Todas essas marcas de antigos trechos desse rio que hoje foram abandonados. Aí a gente pode ver que os rios meandrantes eles têm essa dinâmica de aumentar, de exagerar o tamanho dos seus meandros, só que chega uma hora que um trecho de um meandro encontra o trecho do meandro seguinte, tá? E aí quando ocorre esse encontro entre dois trechos sucessivos do canal, o fluxo acaba cortando o caminho, né? Ele acaba formando um corte nesses meandros e aí você tem a produção de meandros abandonados que vão formar lagos em ferraduras que vão povoar as planícies de inundação. Para fechar o ambiente fluvial, a gente tem os sistemas anastomosados, tá? Em alguns livros vocês vão encontrar como se fossem sinônimos de entrelaçados, porém não são. Entrelaçados são mais comuns em ambientes secos e ambientes glaciais. Sistemas anastomosados são mais comuns em lugares úmidos, tá? Como é o caso aí do rio Lena, na Rússia, né? Que é um lugar de clima úmido. E aí você tem um complexo de canais de baixa energia, eles são canais interconectados, desenvolvem-se em áreas úmidas e alagadas, com pouca energia, tá? Ambientes muito planos. Na região amazônica a gente também encontra alguns sistemas anastomosados também, tá? Especialmente lá ao longo do leito do rio Amazonas, em que você tem a deposição de muito material sedimentar. Só que aqui é material sedimentar mais fino, né? Então você tem deposição de siltes, de argilas, tá? E formam ilhas que são estáveis, né? Essas ilhas elas não são tão mutáveis quanto no caso dos sistemas fluviais entrelaçados, em que essas ilhas elas mudam a cada nova cheia. Aqui não, as ilhas elas têm uma posição mais ou menos fixa e elas vão mudando mais lentamente em comparação com o rio entrelaçado, tá? E aí você pode ter também o desenvolvimento de grandes turfeiras em áreas pantanosas, que são essas regiões que acumulam bastante matéria orgânica, tá? Em função desse ambiente bastante encharcado de água que a gente tem esse acúmulo de matéria orgânica. Bom, o segundo ambiente que a gente vai trabalhar é o ambiente glacial, né? Então agora a gente vai ver um segundo agente geológico, que no caso aqui são as geleiras, né? Então a gente falou dos rios enquanto agentes geológicos, agora vamos falar das geleiras enquanto agentes geológicos. E a gente pode definir como massas de gelo, né, que ocorrem nos continentes. Aí a gente está diferenciando dos icebergs que ocorrem nos oceanos, né? Então são massas que ocorrem nos continentes
e eles têm limites bem definidos, né? Não tem aqueles limites difusos, né? Então é um material que você consegue encontrar rapidamente o limite dele, né? Uma feição que você consegue encontrar um limite. E aí nessa geleira você vai ter um balanço de massa característico, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em geleiras de áreas alpinas, de áreas de montanhas, você tem uma área de acumulação, que é na região mais alta dessas montanhas, onde você tem um ganho de material glacial, você tem um ganho de neve que se transforma em gelo glacial nessa região. E a gente tem um fluxo desse material de cima para baixo em função da gravidade, né? Então a gravidade, a mesma gravidade que movimenta os rios, é a gravidade também que movimenta as geleiras. E aí essa gravidade faz com que esse gelo encontre regiões mais quentes nas partes mais baixas. Essas regiões mais quentes, elas vão fazer com que haja uma perda agora desse gelo. Então nessa área baixa você tem um balanço negativo, tá? E nessa região você vai ter o nome de zona de ablação, tá? É onde você tem uma transformação desse gelo em água, né? Você tem o derretimento desse gelo, é a palavra que eu estava tentando lembrar. Você tem a fusão desse gelo e uma parte também de sublimação desse gelo, uma parte menor, né? Então é onde o gelo se perde, né? Então você tem um ganho de gelo na zona de acumulação e uma perda de gelo nessa zona de ablação e normalmente isso está em situação de equilíbrio, né? Então o que se ganha numa zona se perde na outra. Em condições de desequilíbrio, você pode ter uma ablação maior do que uma acumulação. É quando as geleiras começam a derreter mais do que ganhar gelo nas suas regiões superiores, que é o que pode acontecer quando o clima da Terra se aquece, quando o clima da região em que a geleira está se aquece, tá? E aí, nesse caso, as geleiras vão derretendo com o passar do tempo, que é o que aparentemente está acontecendo hoje, tá? Essas geleiras elas vão ter um fluxo em função de diferentes mecanismos, né? Você tem uma deformação interna desses cristais de gelo, então os cristais que é uma substância sólida, né? Nesse caso aqui o gelo, esses cristais eles vão lentamente se deformando e isso vai contribuir para que a geleira como um todo ela flua com o passar do tempo, bem lentamente, né? E isso vai ser muito propiciado pelo deslizamento que ocorre na base da geleira em função das pressões do gelo, né? Que faz com que uma parte desse gelo derreta, forme uma lâmina bem fina que acaba lubrificando esse contato entre a geleira e o substrato, fazendo com que essa geleira também se desloque. E essa geleira, o peso dela pode acabar também produzindo uma deformação desse substrato, produzindo uma compactação nos materiais que ocorrem nesse substrato. Bom, podemos também considerar as geleiras como agentes erosivos, né? Existem processos erosivos que ocorrem em função delas, tá? Mas é muito difícil ver o processo acontecendo. O processo está acontecendo embaixo da geleira, né? Que tem muitas toneladas. A gente não consegue tirar o gelo para ver o que está acontecendo. E se você tira o gelo, também você não vai ver o que está acontecendo, né? Então, o que a gente consegue ver na realidade é o produto de uma atividade que já aconteceu. Então a gente tem que reconstruir com base no que já foi visto, tá? Tanto em ambientes recentes quanto em ambientes antigos, tá? E aí a gente usa aquele raciocínio da geologia, de considerar que o presente é a chave para o passado, tá? A gente vai ver isso quando discutir as ideias de Hutton, tá? Que é uma aula que a gente vai ter depois dessa sobre tempo geológico, em que o Hutton vai dizer que a gente precisa entender bem os processos que ocorrem hoje para poder entender as feições do passado e correlacionar com processos que ocorreram no passado. Então, por exemplo, lá no Paraná, a gente tem esse conjunto aqui de estrias, tá? Estrias glaciais lá em Whitmarsum, tá? E essas estrias, elas foram correlacionadas com a atividade glacial. Por quê? Porque elas são muito parecidas com estrias que são produzidas hoje por geleiras e porque naquela região existem muitas outras evidências também de atividade glacial. Não é uma única evidência numa rocha que vai te fazer garantir que se trata de ambiente glacial. Então você tem outras evidências na região de rochas que têm uma idade de aproximadamente 300 milhões de anos no Paraná, em São Paulo e outros estados próximos que vão mostrar que houve uma glaciação aqui no território brasileiro, mas que foi há 300 milhões de anos, faz muito tempo, tá? E esses processos de erosão glacial,
eles vão produzir uma abrasão na rocha, né? Então você vai ter aí um polimento dessa rocha em função do gelo que vai passando por cima dela, exercendo uma pressão gigantesca, e além disso, ela vai arrastando blocos de rocha que vão moendo as rochas que estão embaixo, tá? E vão contribuir para que haja um polimento dessa superfície que está embaixo, vão sendo arrastadas nessa superfície. Também podemos falar da remoção, que aqui nessa imagem aqui está como plucking, né? É a remoção de blocos maiores dessa rocha que está abaixo da geleira. E a gente também pode falar de uma erosão por ação da água de degelo, que aí é uma erosão que a gente pode falar de flúvio glacial. Tá? Quer dizer, é uma interface aí entre o ambiente glacial e o ambiente fluvial. Afinal, essa água de degelo está organizada em rios que produzem também erosão. Bom, se tem erosão, também temos a deposição. Tá? É o que acontece quando a geleira ela perde energia, ela não consegue mais transportar os seus sedimentos. Quando a gente tem um depósito que é formado diretamente por geleiras, e a gente sabe que ele foi produzido por uma geleira, a gente chama de till. Tá? TILL. É um depósito que foi formado pela geleira que tem essa característica de ser muito mal selecionada o tamanho das partículas. Né? O tamanho das partículas é mal selecionado. O que significa mal selecionado em geologia? Significa que tem partículas de muitos tamanhos diferentes aí misturadas. Você tem desde a argila, passando pelo silt, areia, cascalho, e os maiores blocos, que são os matacões. Tá? Então, que é um tipo de cascalho também. Então, os matacões eles estão presentes junto com o material fino. Tá? E isso é uma das evidências também de que se trata de um ambiente glacial. Porém, a gente sabe que não é apenas o ambiente glacial que produz esse tipo de material mal selecionado. Isso também pode acontecer, por exemplo, em corridas de detritos, tá? Em fluxos gravitacionais, que pode acontecer no caso de ambiente tropical também, né? Grandes deslizamentos podem acontecer e produzir pacotes parecidos. Quando a gente não sabe do que se trata, aí a gente usa um nome não genético, que é, no caso, diamicto. Tá? Então, diamicto é aquele pacote de sedimentos que a gente sabe que eles são mal selecionados, mas ainda não sabe a origem. E aí, para não se comprometer, a gente chama de diamicto. Os correspondentes litificados, a gente pode chamar de tilito, no caso da rocha produzida a partir do til, ou diamictito, que é a rocha produzida a partir do diamicto. Nesses ambientes glaciais, também chama a atenção a existência dessas formas que são chamadas de morenas. Na realidade, isso aqui é uma tradução do francês moraine, tá? E essas morenas glaciais, elas são formas características de deposição glacial que pode ocorrer tanto nas frentes das geleiras quanto nas confluências entre geleiras, né? Podem ser morenas que são terminais, algumas morenas que são mediais, que ocorrem nos meios das geleiras. Então elas são montes de sedimentos que são formados por atividade glacial que vão guardar um depósito de til dentro delas. Tá? Aqui em São Paulo, a gente também tem evidência de ambiente glacial. Existem estrias glaciais também próximo a esse lugar aqui, lá no Parque da Rocha Motonê, no município de Salto, né? Vocês podem visitar lá, existem estrias glaciais que podem ser visualizadas num bloco que é chamado de Rocha Motonê, porque é uma rocha que parece um carneiro. Se vocês estão curiosos, vocês podem lá verificar, fica a 60 quilômetros aqui da capital. Um outro parque que fica perto de Salto, lá na cidade de Itu, é o Parque do Varvito, onde você tem um registro também de ambiente glacial, nesse caso aqui um ambiente glaciolacustre. Essas camadas sedimentares, conforme a interpretação que a gente tem, elas foram produzidas dentro de um lago glacial. Olha que interessante. Esse lago, durante o verão, ele fica aberto, ele ficava, né? Não existe mais esse lago, ele ficava aberto à deposição fluvial, e aí nesse verão entravam areias, entrava esse material mais grosso que forma essas camadas maiores aqui do Varvito. Quando chegava o inverno, o que acontecia? Esse lago glacial ele se fechava, ele ficava agora embaixo do gelo. E nesse período de inverno, a gente tem a deposição daquilo que já estava dentro do lago, porque agora o ambiente está bloqueado, não tem mais como trazer novos sedimentos para esse lago.
Então ele fica fechado e apenas o material mais fininho, que demora mais para decantar, acaba decantando durante o inverno. E aí você tem uma camada mais fina, onde existe uma riqueza maior de argila, né? E isso vai formando camadas sucessivas de forma rítmica, tá? Representando verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão com areia, inverno com argila, tá? Então é um parque também para vocês visitarem lá no município de Itu, é um lugar que vale muito a pena conhecer também. Bom, essa discussão que a gente está fazendo aqui em relação a ambientes glaciais no Brasil nos leva a uma reflexão sobre as mudanças que o clima já teve ao longo da história, né? Então a gente está falando de gelo em território brasileiro, porque no passado os climas foram bem diferentes do que são hoje, tá? E a gente pode constatar de fato, olhando esse gráfico aqui, que compara as temperaturas da Terra ao longo dos últimos milhões de anos, que as temperaturas já foram muito maiores que hoje e muito menores do que hoje também, tá? Então a gente pode ver lá no Cambriano, lá no início do Paleozoico, ó, que é essa primeira era geológica aqui, que vai de 550 até 250 milhões de anos aproximadamente. As temperaturas estavam, em geral, mais altas do que hoje, tá? A não ser no final do Paleozoico, em que você teve um período glacial com temperaturas mais baixas que as atuais. E é justamente nesse período aí que a gente tem a glaciação ocorrendo aqui no território brasileiro. Se vocês viram a aula de tectônica de placas, vocês vão ver que é a mesma glaciação que eu estou me referindo aqui. É aquela glaciação que Wegener levou em consideração ao dizer que os continentes estavam unidos no passado, pois foi essa glaciação que atingiu a América do Sul, atingiu a África, atingiu a Índia, a Austrália, a Antártica, e não atingiu os continentes que sofreram a última glaciação do Pleistoceno, que no caso seria a América do Norte e a Eurásia, né? Então essa glaciação ela ocorreu em função dessas temperaturas globais menores e dessa posição desses continentes aqui próximo ao Polo Sul, tá? Podemos entender que essa posição dos continentes do Polo Sul foi um grande impulsionador dessa glaciação na realidade. E a gente tem também uma outra glaciação mais próxima dos dias de hoje, que são as glaciações pleistocênicas, as glaciações que ocorreram de 2 milhões de anos para cá. Hoje se sabe que elas começaram antes, elas não começaram há 2 milhões de anos, né? Mas elas podem ter começado há 3, 4 milhões de anos. E nesse período a gente teve ciclos glaciais e interglaciais, tá? No período glacial, o gelo ele cobria muito mais áreas continentais do que hoje. Você pode perceber aí, esse mapa, ele mostra como que estava a Terra aproximadamente 20 mil anos. Ou seja, 20 mil anos é um tempo muito curto na escala do tempo geológico. E há 20 mil anos a Terra estava totalmente diferente do que ela é hoje. A gente tinha gelo cobrindo todo o território do Canadá, o norte da Europa, uma parte da Rússia. No sul da América do Sul, o gelo também cobria extensões muito maiores, tá? Então esse foi um período de glaciações. Hoje, acredita-se que a gente vive um período interglacial, que acabou uma glaciação e que no futuro virá outra, tá? A gente teria todas as condições hoje propícias para manutenção de um regime de glaciações, que é o caso da existência de um continente numa região polar. Então foi compreendido ao longo da história da Terra que na existência de um continente numa região polar prevalecem condições glaciais, tá? Esse continente na região polar é capaz de refrigerar a Terra como um todo. E é isso que a gente tem no período Cenozoico, no período mais recente da história da Terra. A predominância de períodos glaciais. A gente está vivendo agora um período interglacial que é relativamente curto, tá? Como que esses períodos glaciais e interglaciais, pelo menos nessa escala de tempo do Pleistoceno, considerando os últimos milhares de anos, como que isso acontece, tá? Foi buscada uma causa para essa oscilação entre períodos glaciais e interglaciais, e a causa foi encontrada quando Milankovitch percebeu que havia uma correlação entre movimentos orbitais da Terra e a existência de glaciações e períodos interglaciais. Então a gente tem outros movimentos da Terra, além da rotação e da translação, que influenciam na intensidade de recepção da radiação solar pela Terra, nos seus diferentes hemisférios.
E aí, uma coisa que chama atenção é o fato de que quando o hemisfério norte ele acaba recebendo um pouco mais de radiação, considerando a configuração geográfica atual do nosso planeta, né? Quando ele recebe mais radiação, isso acaba desencadeando um período interglacial, um período sem glaciação, né? Então a gente estaria, do ponto de vista astronômico, em condições propícias agora para a existência desse período interglacial em que o hemisfério norte está recebendo mais radiação. E essa recepção de mais radiação, isso numa quantidade minimamente, né, bem pequena em relação a antes, né, um pouquinho maior, né, do que antes. E essa pequena diferença, ao longo do tempo, ela já seria suficiente para induzir o crescimento ou a diminuição das geleiras, né? Então, no longo prazo, isso foi o que contribuiu, no prazo aí de milhares de anos, foi o que contribuiu para que a gente tivesse agora num período interglacial. E que movimentos são esses, afinal, né? A gente tem uma mudança da excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol. Então, a Terra ela tem uma órbita que não é circular, ela é elíptica, e essa elipticidade ela vai mudando com o passar do tempo, e de maneira periódica também. A cada 100 mil anos, a gente tem um ciclo completo, em que a órbita fica mais circular e mais elíptica, depois mais circular e mais elíptica em ciclos de 100 mil anos. Existe também uma mudança aí, no eixo de rotação da Terra. A inclinação do eixo de rotação não é também sempre igual. A gente fala que é 27 graus e meio, mas isso é uma condição... 23 graus e meio. Isso é uma situação atual, contemporânea. Mas isso variou também no passado. Então o eixo de rotação da Terra ele fica ora mais inclinado, ora menos inclinado. Isso também influencia nessa diferença entre as estações do ano, na diferença de recepção de radiação entre áreas equatoriais e áreas polares. E por fim a gente também tem a precessão, que diz respeito a essa variação das órbitas do planeta Terra, tá? Essa variação das órbitas, né? Do eixo de rotação do planeta Terra. Então o eixo de rotação ele não é fixo, ele também muda com o passar do tempo, ele também gira, a Terra gira como um peão, e esse movimento é a precessão dos equinócios. Então esses três movimentos juntos, eles contribuem com que em algumas épocas da história da Terra exista um balanço de radiação positivo aqui na Terra, que faz com que haja mais radiação disponível para derreter as geleiras. Em outros períodos, haja menos radiação e aí as geleiras acabam se expandindo. E em função disso, a gente tem o desenvolvimento de períodos glaciais e interglaciais. Bom, gente, para não ficar muito longo, eu vou parar agora e aí a gente vai ter uma segunda parte da aula para trabalhar outros ambientes, que são, no caso, o ambiente eólico e ambiente marinho. Então, a gente já volta.